Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História, Música e Alma. Sou o professor Neji, um eterno aprendiz. Se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem seu comentário. O nosso tema de hoje está relacionado aos eventos de fundamental importância no cenário europeu do século XIX. As revoluções liberais. Uma nova ordem política e econômica surge no cenário com consequências sociais. A Europa em chamas não nos traz apenas um sentido figurado de destruição, mas sim de uma nova roupagem, de uma nova construção. Podemos observar abaixo a figura da liberdade guiando o povo, como símbolo da rebelião de 1830 e posteriormente as revoluções de 1848. Logo ao lado, a derrota do absolutismo. A onda conservadora finalmente foi derrotada pelas revoluções liberais. Enfim, os ideais da liberdade espalharam-se por todo o continente. Uma nova paisagem surge e será a base, o contexto para o que virá no século XX. Bom, meus caros, estimados, estaremos apresentando em 2 vídeos esse tema fascinante, sendo o primeiro com a Revolução ou Rebelião de 1830 na França e o segundo a Primavera dos Povos de 1848, também surgida na França. Vamos trazer um pequeno introdutório sobre o tema. A Revolução nos traz a ideia de uma ruptura, uma transformação radical nas estruturas do poder político, econômico, social e ou até mesmo cultural, impostas por forças políticas e ou populares. A história nos ensina que, assim como há rupturas, existem também as continuidades. As reações contra-revolucionárias, muitas vezes sufocadas, permanecem com suas ideias que, em determinado tempo e circunstâncias, germinam, se transformam em novas ondas. A Revolução Francesa de 1789 rompeu com o antigo regime com suas práticas políticas, abolindo a cumplicidade do clero como poder temporal. Dentro da mesma revolução, houve fases que culminaram com a chegada de um imperador e junto às suas guerras expansionistas, que foram respondidas pelas coligações das monarquias tradicionais, que por fim venceram e agora unidas restauraram as monarquias com seus legítimos herdeiros, e temos a volta da onda conservadora que ainda sobreviveu por pouco tempo. Eis que as revoluções ocorridas em 1830 e 1848 na França refletiram seus ideais em grande parte da Europa, com independências e unificação de estados. Por esta relevância, estaremos trazendo os eventos na França e suas repercussões conhecidas como a Primavera dos Povos. Qual era o cenário francês e europeu no século XIX? Eram marcados por conflitos entre o antigo regime absolutista e os ideais da burguesia. O outro cenário era o advento da Revolução Industrial, que proporcionou o aumento de população nas cidades, a formação de um novo grupo social, o operariado e o proletariado, que possuíam um novo projeto de sociedade e queriam participação política. As crises econômicas e sociais também foram um fenômeno que fermentou as rebeliões e revoluções. Entre elas, tivemos a fome devido às más colheitas, a miséria do operariado, a ausência de garantias e direitos no trabalho, a repressão à liberdade de expressão. Neste contexto, formam-se as alianças. Mesmo improvável, as alianças fizeram. Entre elas podemos citar o liberalismo e o nacionalismo. O outro exemplo que podemos citar foram a união temporária entre as pequenas burguesias, média burguesia e o operariado. Foram necessárias pelas circunstâncias que se convergiram na mesma finalidade. Um dos pilares das transformações do século XIX, podemos destacar o liberalismo e o nacionalismo. Então, falaremos dos seus princípios. No liberalismo, na questão política, ela tinha um caráter democrático, onde os poderes dos governantes eram limitados pela Constituição. O Estado deveria servir ao cidadão, respeitando a liberdade e dignidade.
entre muitas. Na economia, as atividades econômicas ficariam encarregadas pela livre iniciativa, sem interferência dos estados. Quanto à religião, o Estado seria laico, haveria liberdade de culto, entre outras. Quanto ao nacionalismo, tinha por base seus ideais. Na cultura, estaria o respeito pela formação nacional dos povos por laços étnicos e linguísticos. Lutava pelo direito de todos os povos de lutar por sua independência como nação. Tinha como princípio a autodeterminação, direito dos povos de escolher seus sistemas políticos e sua forma de governo dentro de um território unificado. Portanto, os liberais e nacionalistas tiveram uma grande importância pela unificação da Alemanha e da Itália, que estudaremos no segundo vídeo. Concluído então com dados importantes sobre o cenário francês e europeu, iniciaremos apresentando o roteiro de nossa conversa. Falaremos sobre o Congresso de Viena e a Santa Aliança, a chamada Reação Conservadora, o reinado de Luís XVIII, o governo de Carlos X e concluindo com a Revolução de 1830, Jornadas Gloriosas. Para prosseguirmos e melhor compreendermos o que está por vir no século XIX, precisamos entender, relembrar o que foi o Congresso de Viena, o que foi a Santa Aliança. Contextualizando. A luta da França contra as monarquias tradicionais remonta ao tempo não distante ao da Revolução Francesa, onde tentavam restabelecer o sistema absolutista. O exército austro-prussiano invadiu a França com auxílio dos apoiadores da realeza, derrotado em 1792 pelos franceses. A preocupação das monarquias tradicionais se justificava pelo avanço das ideias revolucionárias em seus territórios. Com Napoleão no poder, houve modernização e fortalecimento do exército tido como o mais poderoso da Europa. Inicia-se assim sua política de expansão territorial. Com a política de expansão territorial de Napoleão, houve resistência ao expansionismo. Os motivos da reação foram variados. A Inglaterra enxergava a França como perigo para seu país quanto à hegemonia militar e econômica. Os governantes absolutistas temiam a propagação de ideias revolucionárias. Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia se uniram em uma coligação militar. Houve enfrentamentos, diversas batalhas, com sucessivas vitórias francesas, como a de Austerlitz em 1805, finalizada com a derrota em 1815 em Waterloo. Foram as chamadas Guerras Napoleônicas. A vitória da coligação deu origem à Reação Conservadora. Congresso de Viena, Reação Conservadora. Com o advento de Napoleão Bonaparte, as fronteiras, a divisão política europeia havia se modificado devido às suas conquistas. Organizada em 1814, na primeira abdicação de Napoleão, o Congresso de Viena teve como objetivo central restabelecer a antiga divisão política da Europa. Com a derrota definitiva em 1815, os franceses sofreram duros reveses com pagamento altíssimo de indenização pelos prejuízos da guerra. Estiveram presentes no Congresso o príncipe Metternich, da Áustria, pelos representantes da Inglaterra, pelo czar Alexandre I da Rússia, representantes da Prússia e França. Ficando estabelecido a restauração das fronteiras da divisão política e de territórios antes da Revolução Francesa. Devolução do governo de cada país aos seus herdeiros. Formação de uma aliança política solidária entre as monarquias tradicionais com o objetivo de reprimir a onda liberal e democrática, oriunda da Revolução Francesa e ampliada pelas conquistas de Napoleão. As diretrizes seriam restauração, legitimidade e solidariedade. Trono e altar. Proposta pelo czar Alexandre I da Rússia, onde seria criada uma santa aliança entre as monarquias tradicionais e católicas, tinha a intenção de defesa mútua e de intervir em qualquer processo revolucionário, seja o liberalismo democrático ou nacionalistas com intenções emancipacionistas. A Inglaterra, por ser liberal, não compactuou com a aliança, formada pela Rússia, Prússia, Áustria, entre outras.
A sua base de sustentação seria o trono e altar, monarquia e igreja, o retorno do conservadorismo. Com o advento da Santa Aliança como guardiã das diretrizes do Congresso de Viena, o processo de restauração das antigas monarquias com seus respectivos herdeiros se consolidaram. Luís XVIII ascende ao poder no ano de 1814, na primeira abdicação de Napoleão, e que foi interrompida pelo mesmo na épica volta conhecida como 100 Dias. Após a queda de Napoleão em definitivo, assume o trono no sistema de monarquia constitucional. Seu governo foi caracterizado por tentativas de pacificação e tendências liberais para a recuperação da economia e manutenção dos direitos individuais adquiridos do Código Civil Napoleônico e da tolerância religiosa. No entanto, forças conservadoras, conhecidas como ultra-realistas, tinham como objetivo apagar traços da Revolução Francesa e de perseguição aos opositores bonapartistas, que ficou conhecida como Terror Branco, criando instabilidade e falta de credibilidade ao governo. As instabilidades políticas acabou por perturbar a paz interna. Contudo, Luís XVIII buscava a moderação para emplacar suas políticas de recuperação econômica. Anos conturbados. Em 1816 e 1817 houve revoltas ocasionadas pela fome e a falta de alimentos que foi contida pelo exército. Com a maioria na Câmara de ultra-realistas, em 1816, Luís XVIII dissolve a Câmara e pede novas eleições. O rei age nos bastidores, manobrando as leis que regem as votações, para evitar que os jacobinos e ultra-realistas tenham a maioria de deputados na Câmara. As eleições acontecem e os moderados são eleitos em sua maioria, permitindo que os ministros saneassem as contas e revitalizassem o exército. No entanto, a felicidade dura pouco. Em 1820, novas eleições e agora com a vitória dos ultras-realistas, que novamente interfere com seu peso político. Agora integrada à Santa Aliança, o parlamento interfere e a França intervém na Espanha em uma insurreição ocorrida em 1823. Ainda no exterior, participava como aliada a Grã-Bretanha e a Rússia pela independência da Grécia contra os turcos. O reacionarismo ganhava força na França novamente. Luís XVIII prezou pela pacificação, pela recuperação da economia e introdução do liberalismo timidamente. Porém, as forças reacionárias criaram um clima de instabilidade. Luís XVIII falece em 1824 e passa o trono ao seu irmão Carlos X. Apoiado pelos ultraconservadores, Carlos X, irmão do falecido Luís XVIII, assume o governo. E, ao contrário do reinado anterior, assumia-se como representante dos ideais absolutistas. Sua postura antiliberal reaproximou-se da Igreja Católica, oferecendo ao controle do ensino, aos nobres, a denominada aristocracia, os indenizaram pelas perdas ocorridas no advento da Revolução Francesa desde 1789. Um claro recado aos opositores liberais, republicanos, radicais e aos bonapartistas. De volta ao antigo regime, ou seja, um remendo velho na roupa nova. Crise e descontentamento. As camadas populares já estavam descontentes com as administrações dos conservadores, e ficou agravada com a crise pelas más colheitas de 1827, a fome e a miséria indignava a população. O que era apenas uma crise política virou uma questão social e econômica que se convergia aos poucos a ponto de exaltar os ânimos. O aumento de impostos para as camadas da burguesia e populares e a redução para os nobres e cleros demonstrava a falta de igualdade, lema tão caro para os revolucionários. Pasmem, pela força da lei, pena de morte aos que atacassem o clero e as instituições. O reacionarismo já estavam pavimentando a sua volta triunfal ao absolutismo, ao antigo regime, aos moldes do Rei Sol. A gota d'água. Eis que Carlos X emite decretos que foi o estopim denominado como Ordenações de Julho. Veja o que o rei determinou. Suprimiu a liberdade de imprensa, destituiu os deputados eleitos por votação, modificou os critérios de votações, uma manobra para beneficiar seus iguais. Uma volta clara ao modelo anterior às revoluções, com o objetivo de governar sem limites e críticas. Tensão.
A burguesia poderia se aliar aos governos absolutistas como outrora e continuarem a lucrarem, sobretudo a alta burguesia industrial e financeira. Contudo, suas ambições eram maiores. Não bastava lucrar. Queria participar da vida política como protagonistas definindo suas próprias regras. Desta feita, organizaram-se e juntaram-se aos republicanos jacobinos e aos camponeses. A força dos ideais liberais os uniram, materializando-se nas ruas com barricadas. As tropas acabaram aderindo aos revolucionários, levando à queda do rei Carlos. A Santa Aliança nada pôde fazer para intervir e conter os liberais. A situação já estava fora do controle. O absolutismo que já agonizava decretou seu fim. A revolta ficou conhecida como Jornadas Gloriosas ou 3 Dias Gloriosos, ocorridos nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830. Consequências. Sem aprofundarmos nas questões de cada estado e colônias, diremos que a Revolução dos Dias Gloriosos foi inspiradora, foi catalisadora para os liberais de cada região que ansiava por mudanças de estruturas políticas, emancipacionistas e até de unificação. Junto aos liberais, tínhamos a força do nacionalismo agregando a cultura comum e desejo de ter sua pátria. Aderiram às diversas revoltas espalhadas pela Europa e outros continentes. 1830 foi uma semente. Muitos dos revoltosos concluíram suas reivindicações. Outros foram derrotados, mas mantiveram as chamas acesas, pois a experiência os ensinaram que se pode modificar desde que haja organização e o sentimento de povo. Conforme está escrito no vídeo, podemos verificar que a Bélgica e a Grécia se emanciparam respectivamente da Holanda e Império Turco. Contudo, a Itália e Polônia não conseguiram. Sobretudo a Itália seguiria perseguindo sua unificação. A Confederação Alemã conseguiu uma zona livre para seus estados. Para alguns, lograram. Para outros, a semente ainda irá germinar e florescer. A Europa continuaria em chamas. Finalizando, a burguesia em outrora, como fizera com Luís XVIII, o permitindo voltar como rei, desde que mantivesse as conquistas da Revolução, voltou a indicar um nobre para a administração da nação, Luís Filipe da família de Orleans, um aristocrata ligado ao capitalismo. Luís XVIII foi um governo moderado, procurou pacificar e estimular a economia, teve apoio inicial dos ultra-reais e da alta burguesia. No entanto, as posições políticas adversas e clima hostil entre a direita radical, os republicanos e os bonapartistas custaram muito politicamente à nação. O que mais a burguesia desejava era um clima favorável, sem revoltas, para que pudesse expandir. Todavia, podemos dizer que o reinado de Luís XVIII foi favorável. Porém, Carlos X promoveu uma tempestade contra os ideais liberais. Assim, a burguesia se organizou antes que o pior ocorresse. A experiência da restauração do conservadorismo do antigo regime, naquele contexto, foi um erro, por não entender que não se matam as ideias. Os anseios da burguesia prevaleceram e o povo aspirava à dignidade, uma maior participação, o que, infelizmente, mesmo com as revoluções, muito pouco fizeram por eles. Entretanto, as elites não podem negar a importância das forças populares, pois sem elas não há rupturas. A Europa iniciava seu longo e árduo caminho. As sementes lançadas em 1789 com a Revolução Francesa serviu de alerta para as grandes monarquias, que conseguiram imporem-se, mas as ideias são como água, que quando encontra uma fresta, escorre e posteriormente quebra as barreiras. Exatamente isso o que aconteceu. Os ideais de 1789 consolidaram-se em 1830, na França, com a queda definitiva do absolutismo, e para a Europa era um caminho a ser seguido. Essas sementes germinaram e vingaram-se em alguns estados, em outros se organizaram-se. Contudo, as chamas não se apagaram na Europa. Aguardemos o final. Muito obrigado a todos que nos assistiram. No próximo vídeo traremos a parte final com a Revolução dos Povos e a unificação da Alemanha e Itália. Não esqueçam de se inscreverem-se, de curtir e comentar. Saudações e até lá.